Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Rick Videoaulas. Hoje nós vamos para mais um vídeo inédito e vídeo extraordinário aqui no Rick Videoaulas. Eu queria ter trazido unificação italiana e unificação alemã juntas, porque são dois processos muito semelhantes que ocorreram mais ou menos ao mesmo tempo e foram aprendidos por mim na escola mais ou menos ao mesmo tempo. Mas ia dar um vídeo muito grande, mais de 20 minutos, então nós tivemos o vídeo da unificação italiana que saiu, se eu não me engano, no domingo, e no meio da semana não, saiu na quarta, sai na quinta, é sempre assim, não importa se é corte, não importa se é vídeo. Hoje, na quinta-feira, tá saindo o vídeo extraordinário sobre a unificação alemã. Eu já peço para que você, por favor, se inscreva no canal, botãozinho vermelho inscrever-se, clicou, ficou branco, inscrito, quer dizer que você está inscrito. Eu sei que é chato, mas eu tenho que pedir para ajudar o canal, para poder trazer mais vídeos como esse aqui e como os cortes também, que nessa semana não vai ter, mas na semana que vem volta. Estou rodeado de animais aqui, tem um gatinho imperador, a Mimi aqui na esquerda. Então vamos logo pro vídeo, porque hoje é dia da unificação alemã. Então assim, vocês vão notar muitas semelhanças entre a unificação alemã e a unificação italiana. A unificação alemã também teve, por exemplo, um reino como o reino de Piemonte e Sardenha na Itália. Tivemos um reino semelhante na Alemanha, mas vamos aos poucos aqui, vai ter várias partes semelhantes. Como que era a Alemanha antes da unificação? Até a derrota de Napoleão, isso aí tem um vídeo que tá passando aqui em cima também sobre o Congresso de Viena, que você vai ver o que aconteceu depois que Napoleão foi derrotado de vez. Como é que era a Alemanha pré-unificação? Até 1813, derrota de Napoleão, a Alemanha quase toda era a Confederação do Reno, que é essa bandeira aí que tá aparecendo. Só que com o Congresso de Viena, em 1813, lembre-se dos princípios, do Congresso de Viena, a legitimidade, a restauração e o equilíbrio. E nessa aí, a Confederação do Reino deixou de existir, foi completamente fragmentada, e o território que a gente conhece como Alemanha foi majoritariamente dividido entre 3 estados, a Áustria, a Dinamarca e a França. Principalmente a Áustria, dos Habsburgo, que também estavam lá presentes na Itália que a gente viu, além de reinos independentes, como a própria, que a gente vai ver agora, a própria Prússia. Mas antes disso, saiu um mapinha para você ver, toda essa parte em verde aí é do Império Austríaco, dos Habsburgo, que eram absolutistas ainda naquele momento, Bom, vamos lá, Reino da Prússia. Tal qual o reino de Piemonte e Sardenha, era um reino independente, uma monarquia liberal, parlamentar e constitucional que estava em industrialização. Portanto, um reino que tinha grandes influências políticas da burguesia liberal, da burguesia industrial, e por isso queriam expandir sua indústria. Primeiro vamos ver aí as figuras, temos o brasão de armas, a bandeira da Prússia com a águia, Guilherme I, o Wilhelm I, e o Otto von Bismarck. E ao contrário do que a gente viu, na Itália a gente tinha lá, o conde de Cavour, que era o primeiro-ministro, e tínhamos o rei Vittorio Emanuele II, que era o rei. Lá o foco era mais no rei Vittorio Emanuele II. Aqui o foco vai ser em Otto von Bismarck, até pelo que ele vai fazer mais pra frente no próximo vídeo que a gente vai falar, que é sobre a Comuna de Paris. O von Bismarck, ele era mais protagonista nessas ações do que a gente pode falar do Wilhelm I, William I ou Guilherme I, que é melhor. E os objetivos da Prússia, tal qual os objetivos do Piemonte e Sardenha, sempre comparando aqui para você ver como eram coisas não só simultâneas em questão de tempo, como paralelas em questão de tudo, praticamente, Então, a expansão da industrialização, que a burguesia industrial tanto queria, que por consequência o reino tô até confundindo, o reino da Prússia queria, pressupunha uma expansão territorial. Para expandir a indústria, precisa expandir o território. Para quê? Para conseguir mercado ao consumidor, para conseguir mão de obra e para conseguir matéria-prima. E havia então uma pressão da burguesia industrial para que isso fosse feito, e mais uma vez a gente vê, assim como na questão do Piemonte e Sardenha, assim como na questão da unificação italiana, a razão para tudo isso era uma razão econômica. Mas claro que eles iam dar uma justificativa, se teve o risorgimento, o retorno às origens romanas na Itália, aqui ia ter uma justificativa mais ou menos semelhante, não com essa questão, o risorgimento, mas uma coisa semelhante também de retorno às origens. Mas antes disso, vamos ver quais eram as diferenças, porque até agora a gente viu, beleza, era separado, tinha um reino industrial que queria expandir, é tudo igual? Não.
não era tudo igual, porque em 1834, aí a diferença da unificação alemã para a unificação italiana, em 1834 foi formado o Zollverein, o Zollverein, né, o grande Zollverein, em 1834, o bloco econômico que tinha a Prússia, mas todos os estados alemães, ou a maior parte dos estados alemães fazia parte desse Zollverein, que era o quê? A área sem tarifa alfandegária, um bloco econômico, mas não tinha nada a ver com unificação. O fato de todos esses estados pertencerem a um bloco econômico não significava unificação desses estados, tá bom? Pois bem, a Prússia queria expandir a industrialização. Para isso, tinha que expandir o território. Para expandir território, tinha que vencer umas batalhas aí, vencer umas guerras aí, porque lembre-se, a Prússia era um dos reinos independentes. Ainda tinha outros reinos independentes e principalmente Áustria, França e Dinamarca. Então tinha que derrotar o Reino da Dinamarca, tinha que derrotar o Império Austríaco dos Habsburgo e o Segundo Império Francês de Napoleão III, Luiz Bonaparte, aquele mesmo que deu o golpe de Brumário, 18 Brumário fake, que a gente viu aqui, tá passando aqui em cima, ao final da Revolução de 1848. A unificação em si se deu por meio de 3 grandes guerras. Primeiramente, a primeira delas, né, foi a Guerra dos Ducados contra a Dinamarca. E a Prússia venceu a Dinamarca, né, e unificou os estados do norte da atual Alemanha. Depois disso, tivemos a Guerra Austro-Prussiana contra, adivinha, contra a Áustria, com unificação dos territórios que pertenciam à Áustria e aos Habsburgo em crise. Então, os Habsburgo, família absolutista que insistia no absolutismo no momento em que o liberalismo engoliu o absolutismo, eles insistiam nisso e estavam numa decadência enorme, já tinham perdido território na Itália, agora estão perdendo território na Alemanha, estão diminuindo, e depois ia juntar com a Hungria, e depois da Primeira Guerra virar um território assim, ó. Bom, Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana, guerra da Prússia contra a França, que terminou com a anexação, principalmente na anexação dos territórios franceses na Alemanha. A Prússia e, no caso, a Alemanha, que era recém-formada, né? E principalmente o território da Alsácia-Lorena, que vai dar algumas discussões, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa Guerra Franco-Prussiana, porque ela vai ser crucial para introduzir a Comuna de Paris, que é o próximo vídeo de História Geral, que deve sair no outro final de semana, né? Bom, e eu tinha falado que tinha uma justificativa cultural, né? Assim como tinha o Risorgimento, o retorno às origens romanas na Itália, na Alemanha tinha também uma justificativa dessa maneira, de retorno às origens germânicas, dos povos germânicos, dos povos bárbaros que conseguiram tomar o Império Romano e depois o surgimento do Sacro Império Romano Germânico e tentando mostrar para aqueles povos que viviam na região que todos eles tinham uma mesma origem, a origem germânica. Essa era a justificativa parecida, né, com a questão do Risorgimento. E eu falei que a gente ia aprofundar um pouquinho a Guerra Franco-Prussiana, né? Ao contrário da Austro-Prussiana e da Guerra dos Ducados contra a Dinamarca. Pois bem, a Guerra Franco-Prussiana durou de 1870 a 1871 e a França não queria unificação pela mesma razão que ela não queria a unificação italiana. Não queria a alemã pela mesma razão que não queria a italiana. A França não queria que surgissem novas potências industriais, novos estados industrializados, não queria concorrência, porque a França era industrializada, tinha a Inglaterra industrializada, se surgissem novos países industrializados, poderia ser ruim para eles, e então a preocupação era a mesma da Itália. E a França de Napoleão III era industrializada, né? Mas a gente viu que a França perdeu. A França perdeu para a Prússia, o Napoleão III foi preso pelo von Bismarck, por isso que eu falei que o Bismarck é um pouquinho mais protagonista do que o Guilherme I nessa questão toda aí. O Bismarck prende o Napoleão III e na cabeça do Bismarck ele pensou, mano, eu vou passear nas ruas de Paris com o Napoleão preso pra humilhar o cara. Ele pensou, mano, é humilhação demais. Então ele só prendeu o Napoleão e foi passear não, né? Foi, como é que é? 2000 anos depois. Esqueci a palavra. Bom, ele andou com os soldados deles lá na Champs-Élysées, se achando todo lá, para não humilhar tanto assim o Napoleão III, mas a França estava completamente humilhada, né? Porque além do Napoleão III preso, Paris foi tomada pelos prussianos, a França pagou uma indenização de 5 bilhões de francos para a Alemanha, e a Alsácia-Lorena, o território rico em minérios, passou também para a Alemanha. Então uma desgraça total para a França, né? E a França acabou desenvolvendo naquela época um sentimento revanchista que seria crucial para a Primeira Guerra posteriormente. Então a França altamente humilhada, com seu rei preso, tendo que pagar, perdendo território, a França tomou bastante assim da Prússia. E a Prússia venceu então e foi formado o Segundo
Reich, o segundo império da Alemanha. Por que o segundo império, se ele deixou feita a unificação agora? Pois bem, lembra da questão de retomar das origens do Sacro Império Romano-Germânico? Pois é, eles consideravam o Sacro Império Romano-Germânico, apesar de não ter nada a ver, só ser germânico, eles falam, não, vamos considerar o Sacro Império Romano-Germânico o primeiro Reich, o primeiro Império Alemão. Beleza, a partir daí, o Império Alemão recém-formado com essa bandeira aí, que se tivesse o símbolo do São Paulo, a gente diria que era a bandeira de São Paulo, consideravam esse Império Alemão como o segundo Império Alemão, e a partir daí, o rei Guilherme I da Prússia torna-se rei, torna-se Kaiser da Alemanha, e posteriormente o terceiro Reich, né, seria o Reich de Adolf Hitler, mas isso aí é questão para outro vídeo, ou para o vídeo que já está aqui, o primeiro vídeo do canal, que falou sobre a Segunda Guerra, né. Bom, então vamos chegando no fim de mais um vídeo, muito obrigado por assistir, eu espero que você tenha gostado, se gostou, deixa o like, se não gostou, pode dar os like, mas fala nos comentários o que você não gostou, pra eu poder melhorar para as próximas vezes, tá bom? Já peço pra você, por favor, se inscreva aqui no canal, começa a seguir a gente lá no Instagram também, @RickVideoAulas, pra ficar sabendo de atraso de vídeo, horário de vídeo, voltar pra tema de vídeo, participar aqui da comunidade Rick Videoaula, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, danke, valeu!